Bem-vindos ao Musicaliza Ação, o podcast para quem ensina música. Meu nome é Daniele Bambassi e junto com a professora Eni Parejo, vamos conversar sobre uma perspectiva multidimensional do ensino de música. Aqui, vamos equilibrar teoria e prática, razão e sensibilidade, técnica e criatividade. Vem com a gente! Professora Eni, ou Eni, como você prefere? Eni, é claro. Eni, ok. Eni, quando surgiu a ideia de realizar um podcast de educação musical, essa ideia veio por conta da ausência desse material nas redes. Queria te ouvir um pouco a respeito disso para que a gente possa iniciar os trabalhos. Sabe que já me falaram dessa ausência e eu fiquei bem surpresa, porque são tantas informações que estão atualmente na internet. Fiquei surpresa de ver que não tinha uns bate-papos sobre educação musical. Vamos lá então, né? Suprir essa lacuna. Vamos lá, mais do que necessário. A primeira coisa que eu achei que seria interessante era ouvir justamente as pessoas que trabalham com educação musical, que já estão no meio, para que a gente pudesse ter temas relevantes. Acho que é importante que a gente continue ouvindo essas pessoas para construir os próximos episódios. Mas, num primeiro momento, conversando com alunos de graduação ou recém-saídos de graduação, em educação musical, em licenciatura, uma das pessoas comentou uma coisa muito interessante comigo, que seria como que o educador sai da graduação e respeita o seu eu na hora de escolher onde vai atuar, como vai atuar. É uma coisa bem existencial, mas achei interessante. É interessante mesmo, principalmente porque eu considero que uma das problemáticas centrais da educação musical na atualidade é precisamente a questão do autoconhecimento. Autoconhecimento de quem? De todos os atores envolvidos, do professor, que não é um mero executor de livros didáticos ou da política da escola, ou muitas vezes de ideias que ele não ajudou a projetar, né? Autoconhecimento do aluno, porque a gente tem uma realidade adversa a essa postura de interiorização, de silêncio, de olhar para si mesmo, de relaxar. E a nossa arte, a matéria-prima da nossa arte é o som. Isso já coloca com clareza uma necessidade de parar para ouvir e uma necessidade de que isso vai necessariamente ocorrer num lapso de tempo. A música não é uma arte que você possa estalar o dedo e captar de imediato, como você olha para um quadro. As coisas mais simples em música vão te exigir um lapso de tempo. 30 segundos, 1 minuto, 1 hora, o que for a duração da música. Então, quando eu escrevi o meu livro, Historinhas para Ouvir, era justamente pensando nisso. Como é que começa a encantar uma criança a ponto dela ficar 2 minutos, 3, 4, 5 ouvindo uma música? Então esse foi o mote desse livro, né? Tudo isso vai na contramão do nosso tempo. O nosso tempo é um tempo de exposição, é um tempo de fortalecimento do ego. Algumas vezes você vê na internet coisas que nem sempre estão agregando algum valor. A pessoa está expondo, ela tem necessidade de compartilhar, então você acaba tendo um mundo de informação para navegar que não necessariamente nutre ou te informa ou mesmo te forma em alguma coisa, né? Mas voltando a exatamente o que você me perguntou, que seria como continuar sendo você mesmo dentro da educação musical, né? Que é uma coisa bem difícil, né? Aí a problemática é complexa. Nós nem vamos falar agora sobre o que é educação musical, sobre o que pode ser educação musical.
Mas, evidentemente, muitas pessoas têm esse espaço da educação musical, entre aspas, como um espaço de entretenimento. Então, as escolas vão querer produzir um espetáculo de fim de ano super visual, algumas vezes, esquecendo que a nossa arte é internalizada. Quais são as habilidades que um aluno desenvolve? Estão todas dentro dele. Habilidade de ouvir, de discriminar sons, de apreciar. O que vai ser mais externalizado dessas habilidades é a motricidade, por exemplo. Como ele vai se mover, como é a plástica desse movimento. E as questões de ritmo, como ele toca, como ele se adapta a participar de um grupo, a participar de uma bandinha rítmica que seja, marcar um simples chocalhinho, um grupo todo mundo junto, né? Então eu vejo que as habilidades que a gente desenvolve por meio da educação musical, elas são internas a maior parte do tempo. Elas não se exteriorizam tanto. Então, uma apresentação pode ser algo profundamente sutil, em que você tenha que explicar para a plateia o que vai ser visto, qual foi o processo de trabalho e o que é que se pretendeu desenvolver com aquelas atividades, né? Aí a gente começa a ter um problema, porque é compartilhamento de explicação, compartilhamento de processo. E algumas vezes as pessoas não estão com muita paciência por causa do imediatismo da nossa cultura. Das redes, das expectativas. Né? O imediatismo das redes, a velocidade da informação, a velocidade com que as coisas acontecem na atualidade. Então você fica um pouco sem tempo de compartilhar processos. É isso que eu sinto, né? E aí também esse professor recém-formado, muitas vezes pouco experiente, às vezes pode ser a primeira experiência de trabalho que ele vai ter, ele chega no ambiente da escola e primeiramente dão carta branca para ele. Esse é um discurso comum. Olha, nós não temos música, você tem carta branca, nós queremos que você faça a música acontecer aqui no ambiente dessa escola. Faça o seu trabalho. Exatamente. E aí o professor faz o trabalho dele. E pode ser que ele não se encaixe nessa configuração que a gente estava discutindo, de exteriorizar, de expor como um show. E aí é o primeiro embate. A escola vai dizer, mas você não poderia fazer uma cançãozinha mais assim, mais assado? As crianças não poderiam usar uma roupinha, não poderiam tocar isso e aquilo? Então, e ter uma coreografia. Exatamente. Então o professor, que essencialmente já não tem uma experiência anterior e que tem muitas inseguranças, ele fica mais inseguro e ao mesmo tempo ele precisa manter o trabalho dele, manter o emprego dele. E esse diálogo que ele teria que ter nesse momento é uma coisa muito difícil, porque é um diálogo de dizer assim, olha, o que nós fizemos talvez não seja tão espetacular, mas o meu objetivo era desenvolver um estado de atenção, de escuta, de interiorização, de integração ao grupo, objetivos que foram alcançados, mas que não é tão fácil assim de demonstrar num palco, né? E muitas vezes esse professor não vai querer assumir esse discurso diante do seu patrão que lhe dá emprego. Ele tem um pouco de medo. É difícil, não é? É uma escolha que não é simples. Não é simples e que novamente cai na questão que vem permeando nossa discussão, que são os problemas de consciência. O professor tem uma consciência de trabalho, ele ouviu muitas coisas na licenciatura, ele está prontinho, ou ele está pelo menos muito ansioso para levar à prática tudo aquilo que ele ouviu, de partir do conhecimento do aluno, de partir de processos vivenciais e práticos antes de chegar nas bolinhas musicais. Isso é realmente um processo, e um processo é algo que se dá no tempo. Não tem milagre nesse aspecto.
um processo se desenvolve no tempo. Pode ser um tempo relativamente curto, de 1 mês ou 2, é bem difícil menos do que isso. E pode ter processos muito mais longos. Todo esse discurso do processo e do tempo, ele é um pouco alheio à nossa atual cultura da velocidade, cultura do zapping, cultura do clique. E a gente não pode esquecer que o processo do professor, ele acontece e acontece simultâneo também dos seus alunos. Com certeza. E isso é também uma coisa a se considerar, porque o produto nunca está pronto no fim das contas, né? Nunca está pronto. E ele vai ser construído nessa interação professor-aluno. Porque uma outra questão quase paradigmática, o professor acha que ele é o que sabe, e isso é cobrado dele. Ele é o que sabe, ele é o que traz o conhecimento, ele é o que propõe a atividade, mas ele não é o que aprende com o aluno. Seria, nessa visão reducionista, seria contraditório ele aprender com o aluno, porque ele é o cara que tem que saber. E aí você perde nesse processo, porque os alunos não contaminados de uma formação, eles dão informações muito preciosas sobre como as coisas devem ser. Eles dão pistas muito claras sobre como você pode rever o seu planejamento. Eles oferecem o que é preciso para fazer a continuidade do trabalho. Exatamente. E para isso você tem que estar entregue a esse processo. Você não tem que estar vestindo um papel magistocentrista. Eu sou o professor que sabe, eu sou o professor que conduz o conhecimento. Porque o conhecimento é realmente compartilhado e ele é realmente construído. Essa é a parte mais difícil, porque a gente tem um paradigma que diz que o professor tem que ser a pessoa que sabe. Inclusive, às vezes eu corrijo TCCs, isso se manifesta na linguagem. O professor ainda fala muito de aplicar atividades, aplicar o planejamento. Pode existir verbo mais unidirecional do que o verbo aplicar? Educação bancária, né, Paulo Freire já diria, não há como depositar as coisas, né? E no fim das contas, o professor tem que tomar uma decisão. Uhum. Mas talvez haja um meio do caminho, onde a consciência exista, aliada a uma prática consciente, mas talvez o mais importante seja saber que as coisas não estão findadas, né? E que todo dia é uma chance nova de você... Uhum. Então, por vezes assim, um professor que teve que fazer uma apresentação um pouco mais majestosa para uma necessidade colocada pela escola, o dia seguinte é sempre uma oportunidade dele sentar com aquele coordenador e falar, olha, fizemos daquela forma, mas que tal se, da próxima vez... Uhum. Eu acho até o lugar onde for possível. Uhum. Só que essa negociação não é simples, né? Imagino eu, e também do que já vivi, que a negociação não é simples. E aí surge como ferramenta o embasamento teórico. Uhum. Né? E aí que não pode falhar o embasamento do professor. Um discurso. Ele precisa ter um discurso. Agora, o que é importante saber é que esse embasamento, ele também não pode cair como uma pedra fundamentalista em cima da pessoa que você considera que não tem suficiente embasamento. Então, a grande chave dessa questão é o diálogo. E a gente tem, pelo menos no que eu costumo ensinar na licenciatura, 2 grandes apóstolos do diálogo. Um você citou, Paulo Freire. E o outro é o Morin, Edgar Morin, que vai falar, inclusive um dos princípios do pensamento dele é a dialogia, a possibilidade dessas coisas aparentemente opostas se integrarem. Então acho que uma compreensão muito fundamental dos professores iniciantes é que eles podem ter voz, eles podem falar o que eles pensam, vestindo essa fala numa forma dialógica. Porque o que acontece muitas vezes? O professor se cala,
ele muda a estratégia dele, ele muda a apresentação que ele queria, ele vai engolindo esses sapos. Aí um dia, isso não sai em forma de diálogo, isso sai em forma de briga. E aí é o fim da linha. Aí não tem mais volta, né? Então, uma outra coisa que eu sempre digo para os professores que vêm para os meus cursos de formação, não é mais possível ser apenas professor de música. Você está numa época em que se manifesta plenamente a loucura que foi escolher essas duas áreas, educação, música, arte. Então você sofrerá sempre ataques. Basta ver que nas duas últimas mudanças governamentais, os primeiros ataques foi a cultura que sofreu. Então, essa escolha de ser um educador musical é uma escolha reflexiva e ela traz junto com ela não só o ato de levar a música para os jovens, para as crianças, para os idosos e para todos, mas a necessidade de ser um articulador. Se não existe consciência sobre o que você faz, no ambiente que você faz, você é essa consciência. E você vai conduzir diálogos com as pessoas que não entendem o que você faz, até que possa se construir uma consciência, dialogicamente. Educação, isso é o mais importante. A educação o tempo todo. Claro. Né? Todo mundo se educando. Sim, inclusive o seu ambiente. Porque um gestor de escola, por exemplo, às vezes ele está preocupado com coisas pertinentes, como manter as matrículas, sim, como fazer que as pessoas mantenham suas mensalidades em dia, tudo isso é pertinente, isso é um lado que existe, né? E que você tem que ouvir sendo um professor dessa escola. E a escola tem que te ouvir também nas propostas que você traz, que configuram o que é a música, o que é educar musicalmente. Então é aquele caminho do meio que você já citou. A escola cede um pouco, o professor cede um pouco, o diálogo mediando tudo isso. Sim. Né? E aí construímos pelo menos um caminho, uma luz para seguir adiante com o trabalho e para transmitir aquilo que é possível de ser transmitido dentro da realidade, da cultura que existe local, estabelecendo trocas reais. Então, sem dúvida. Me parece que a gente tem um bom início de caminho, eu acho. Acho que o nosso tempo já vai acabando, é isso mesmo. Então, bom, a gente coloca aqui também que é mais do que importante que as pessoas que ouvem a gente aqui também coloquem as suas posições nas redes sociais, principalmente, e aí é paradigmático que a gente solicite isso falando justamente da velocidade das coisas hoje, mas é o canal que a gente tem, no mas fim não das existe contas. uma negação da tecnologia. Não existe. Da minha parte, não existe uma negação da tecnologia. Isso é importante. Mas isso é importante. Que usos podemos fazer da tecnologia? Sim. É isso que eu acho que deve se questionar. Para tirar da tecnologia o que ela tem de melhor. Porque afinal de contas ela está aí e já solucionou muitas coisas importantes e a gente pode contar com ela justamente também para fazer esse tipo de discussão, que é mais do que válida e necessária para todos, não só para quem está iniciando agora, porque certamente o que a gente conversou aqui é útil, inclusive para quem já tem anos de prática, tenho certeza disso. Então, acho que de uma forma geral a gente tem um bom produto para colocar nas redes e tornar tudo isso bem útil. Então vamos às redes. Às redes. Muito obrigada. Nada.